dia. Nós queremos, em primeiro lugar, expressar nossas boas-vindas aos visitantes que chegaram aqui nesta manhã e agradecer pelas suas presenças. Só para lembrar, porque no dia 15 nós vamos ter nosso encontro de casais na Vila Vilela, lá no São Martim, e nós temos vagas ainda. Então, aquele que quiser participar do nosso encontro de casais no São Martim, nós temos vaga, custa apenas R$80 por pessoa, por casal, desculpe, por casal, e tá, porque isso vai pagar a janta à noite. Tá? Vai ter uma palestra especificamente dirigida para casais. Então, lembre que é para casal, não é para criança, não é para jovem, é para casal. Tá? E depois vai ter a janta, depois da palestra, depois do estudo, depois de perguntas que podem ser dirigidas também para os palestrantes. Daí, no dia 16, nosso pastor vai estar em Arapongas e os nossos trabalhos vão ser dirigidos pela missionária que vem de Castrolanda. Então, vamos ter um culto bem específico domingo que vem. Nós desejamos um culto muito abençoado a todos. Alegra-nos o coração em estarmos, irmãos, na presença de Deus. É manhã de mais um dia, o dia do Senhor. E que bom estarmos aqui reunidos neste propósito de adoração. Todos sejam bem-vindos, bem-vindos os visitantes que já foram aqui mencionados pelos presbíteros, mas queremos assim manifestar também a nossa alegria em tê-los conosco para este momento de comunhão, adoração e louvor ao nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. De tal maneira, irmãos, que são assim convidados para colocar a nossa mente e o nosso coração tão somente na glória de Deus. É um momento em que nós, revestidos pela presença gloriosa do Espírito Santo, prestamos o nosso culto a Deus, aprendemos de Deus, recebemos o alimento espiritual para o fortalecimento da nossa vida. Este é o propósito de nos reunirmos na presença do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu convido a igreja a pôr-se em pé para orar numa oração silenciosa, individual. Cada um pode falar com Deus à sua maneira, falando a Deus e agradecendo a Deus por suas bênçãos, preparando assim o coração para este momento de adoração. Bendito seja o Senhor Deus, bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos cantar o hinário a nosso Pai do céu, hino 167. Amém.
Vamos ainda louvar a Deus numa oração. Oremos. Nosso Deus, ó Pai Celestial, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Consolador, nos colocamos na Tua presença porque o Senhor nos vocacionou para servir-te em adoração. Em louvor, o Senhor nos privilegiou para termos comunhão com o Senhor. Somos-te agradecidos porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a rocha eterna e nós nos refugiamos sempre em Ti. Em Ti nós achamos segurança para o nosso viver neste mundo inseguro. Em Ti nós encontramos a provisão que sustenta a nossa vida. Em Ti nós encontramos a perspectiva de um viver em certeza. Podemos ter a esperança viva, uma esperança que motiva a nossa alegria, porque é uma esperança que já está realizada na eternidade por Cristo Jesus, cuja vida foi entregue na cruz do Calvário. Somos agradecidos, então, porque temos a salvação em Cristo Jesus. Queremos agradecer-te, ó Pai, por teu grande amor para conosco, porque o Senhor nos redime a cada dia, o Senhor nos dirige a cada dia o Senhor nos sustenta, a cada dia o Senhor enche o nosso coração do prazer. Quando olhamos para o futuro, a nossa esperança está tão somente em Ti e podemos trilhar nesta vida em segurança. Somos-te então agradecidos e pedimos sempre a Tua presença, o Teu cuidado, a Tua direção na nossa vida. Pedimos, abençoe-nos neste momento de culto, para que seja um momento agradável a Ti e seja um momento também de fortalecimento para a nossa vida. Seja um culto que tem como propósito tão somente a Tua glória. Seja um culto para a nossa edificação espiritual, a fim de que depois, voltando para as nossas casas, podemos fazer cheios da Tua graça, do Teu amor, levando em nossos corações a Tua bondade. Assim, ó Pai, fica conosco, dirija-nos neste momento, dirija-nos sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus conforme o Salmo 119, versos 49 e 56. Salmo 119. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforta, Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo de meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Vamos cantar do Inário, número 383, mais pureza dá-me.
importante para a nossa vida espiritual, em que cada um poderá falar com Deus, silenciosamente, fale com Deus em seu coração, confessando os pecados, buscando assim o perdão de Deus e nos preparando mais para ouvir a palavra do Senhor. Oremos silenciosamente. Pai Celestial, continuamos na Tua presença e neste momento de contrição. Queremos, ó Deus, confessar-te os nossos pecados, porque muitas vezes entristecemos o Teu Espírito Santo com nossas rebeldias, às vezes agindo contrário à Tua vontade. Pedimos o Teu perdão. Pedimos também a Tua ajuda. Faz, ó Deus, com que o nosso viver seja um viver fundamentado nas Tuas promessas, seja um viver firmado nos princípios, nos valores que conhecemos na Tua palavra. Venha nos conduzir, fortaleça assim a Tua igreja, venha nos fortalecer. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas é a carta que o apóstolo Paulo escreveu e nós vamos ler no sexto capítulo desta carta, Gálatas 6, de 11 a 17. Uma leitura alternada, leitura responsiva, no versículo os irmãos o seguinte: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre os israelitas. Quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos cantar do Inário, o hino 175, Eterno Pai, teu povo congregado. Paz
aprender sobre os ursos, que na história bíblica também tem. Nós vamos para a nossa classe e vamos ver o que é que vai acontecer com esses ursos e o que é que vai acontecer com a água da cidade. Vamos ficar em pé? Vamos cantar o cântico? Cantarei louvores ao meu Deus. Quem não sabe os adultos, vai segurar eles, vocês vão contar essa história, tá? Cantarei louvores ao meu Deus. Cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sim, cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sim, cantarei louvores ao meu Deus. Poder sentar, irmãos, vamos fazer uma oração. Nosso Deus, ó Pai Celestial, rendemos graças porque podemos estudar livremente a Tua Palavra, mas nós dependemos inteiramente da Tua graça. Então nós pedimos, ajuda-nos, iluminando a nossa mente com a presença do Teu Espírito Santo, para que sejamos edificados, fortalecidos espiritualmente. Abençoe, portanto, a todos que aqui se encontram, abençoe as crianças que agora foram para a sala de aula, que elas possam aprender mais a respeito da Tua vontade, a respeito da realidade do Teu ensino, e que elas possam crescerem valorizando Cristo, Senhor da vida. Em Seu nome nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, sempre que refletimos a vida, nos colocamos, obviamente, como cristãos. Pensamos sobre a vida, então nós nos colocamos na condição de cristãos na vida. E por essa razão é que precisamos, então, perguntar: quem nos tornou cristãos? Certamente sabemos, somos cristãos porque nós cremos em Cristo Jesus. Crer em Cristo, confessar a Cristo, é ser cristão. No início da igreja, a igreja apostólica, então chamavam-se aqueles cristãos os do caminho. E depois, então, estes os do caminho foram intitulados certo dia por cristãos. Os cristãos são os seguidores de Cristo na história da igreja. Mas então nós insistimos nessa questão, no fato de nos considerarmos cristãos. E como Deus nos tornou cristãos? Ora, também sabemos, pelo conteúdo do nosso crer. Por isso nós, de quando em quando, falamos, o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é assim? E em seu Filho Jesus, creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Universal, a Igreja que é de Cristo Jesus. Cremos, confessamos, confirmamos a nossa fé. Há um conteúdo nesta fé que é suprimido, então, no que falamos no credo apostólico. Alguém pergunta: mas qual é a sua crença? Qual é o seu crer? Qual é a sua fé? Creio em Deus, o Pai, Criador dos céus, e vamos falando. Isto é o nosso crer. Esta é a nossa fé. A fé é a nossa confiança, é isto que cremos.
E neste crer, nós depositamos esta confiança em Deus. E essa maneira de pensar, meus irmãos, nos conduz a entendimento, tal como o que é impossível de ser um cristão fora de Cristo Jesus. Se cremos de fato, se este é o nosso pensar, então logo entendemos que é impossível ser cristão fora de Cristo. Mas por outro lado, nós não devemos estar em Cristo e viver como se estivéssemos fora de Cristo. Isso também não é possível. O que o apóstolo trata no texto que fizemos a leitura na carta aos Gálatas, no 6º capítulo, do verso 11 ao 17, o apóstolo trata neste parágrafo dessa questão: em Cristo ou fora de Cristo. Os cristãos da graça, os cristãos gálatas queriam facilitar a vida em Cristo, vivendo em Cristo, mas tendo um comportamento fora de Cristo Jesus. Eles queriam as duas coisas. E Paulo está mostrando: é impossível. Queremos os benefícios de Cristo, mas viver em harmonia com os inimigos de Cristo. Queremos os benefícios de Cristo, mas viver em paz com os perseguidores de Cristo. Isto nos leva a pensar aqui a facilitação da vida em Cristo neste mundo, porque não somente os cristãos gálatas, na história da igreja, quantos cristãos, movimentos no mundo cristão tendem a querer viver os benefícios de Cristo, mas numa espécie de negociata com o mundo incrédulo, o mundo depravado moralmente, o mundo condenado por Deus, para viver em paz com este mundo. O apóstolo Paulo diz: todos os que querem ostentar-se na carne, estes vos constrangeram a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha só, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O apóstolo está encerrando a carta, está indo aqui para o final desta carta, e parece que o apóstolo Paulo está aqui escrevendo, e chega neste final da carta, ele está como que dando um grito mesmo, falando um pouco mais alto na sua maneira de escrever, no seu estilo aqui. Ele está dando sim um grito no sentido de querer proteger, de querer salvar, de querer evitar o dano maior. É isto que o apóstolo está fazendo. Ele assim demonstra o seu interesse para com eles, chamando a atenção para o essencial. Por isso ele começa este parágrafo dizendo:
vede com que grandes letras eu vos escrevi de meu próprio punho. É dito da dificuldade do apóstolo Paulo com as vistas. Alguns sugerem a ideia de que o espinho na carne que ele tinha, que levou à oração, poderia ser exatamente essa luta com a própria vista. Então ele estava uma amanuense, alguém ia escrevendo para ele, mas agora ele diz aos Gálatas: vede, as letras são grandes, eu estou escrevendo com o meu próprio punho. Isto sugere a ideia de que, me dá aqui, eu mesmo quero escrever. Porque eu preciso falar isso, eu não posso perder o meu raciocínio, eu tenho que colocar neste pergaminho, nesta página, o que Deus está me mostrando para cuidar da igreja. Então é um grito mesmo, irmãos. Ele está como que dizendo: chega de ficar me aborrecendo com essas resignações. Ele fala assim, a igreja, o cristianismo que vivo, é como se Paulo estivesse falando assim: o cristianismo que vivo é real, o cristianismo que vivo é puro, é da graça de Cristo. Teve que falar assim por causa do legalismo dos Gálatas, os cristãos Gálatas. Então ele escreveu esta carta com o propósito de exortar os cristãos com respeito a um maior cuidado, para que eles não viessem a enganar a si mesmo quanto ao evangelho que estavam vivendo. Eles pegaram o evangelho de Cristo e estavam como que desfigurando o evangelho, estavam descaracterizando o evangelho de Cristo Jesus para facilitar um pouco mais o conforto neste mundo contrário a Cristo Jesus. Foi praticamente o primeiro assunto nesta carta que Paulo começou a escrever, porque no início da carta ele fala aos cristãos gálatas assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ele diz: o qual não é outro evangelho. Eles continuavam como cristãos na igreja, mas construindo um evangelho que podia facilitar a vida cristã na convivência com os perseguidores do cristianismo. Olha só o que o ser humano é capaz de fazer no mundo físico e o que ele é capaz de fazer também na vida espiritual, sem perceber a dura consequência. O que está plantando é o que ele vai colher. Se ele planta uma árvore de frutos amargos, ele vai colher frutos amargos. É isto que Paulo está dizendo. Vocês estão plantando árvores de frutos amargos, vão colher frutos amargos, não tem jeito. Estavam enveredando por uma apostasia que fazia deles cristãos cegos espiritualmente. Então, meus irmãos, o que os cristãos gálatas estavam fazendo, o que eles achavam que estava colocando eles mais perto de Deus, é exatamente o que estava afastando eles de Deus.
Isto é apostasia. Estavam abrindo mão da liberdade em Cristo. Estavam deixando a pureza do Evangelho que liberta por um mundo ao redor que odiava a igreja do Senhor Jesus. Ser livre no mundo opressor tem sempre um custo elevado. O primeiro exemplo, o próprio Senhor Jesus, que não aceitava as hipocrisias do mundo, não aceitava as depravações, as mentiras, condenava isto. Quem lê os evangelhos inevitavelmente vai deparar com estas realidades. Então, ser livre no mundo opressor tem sempre um custo. Nós não temos, irmãos, que fazer nenhum sacrifício mais para sermos salvos. Isto Jesus já fez. O que vale a vida na cruz do Calvário. Ele é o chamado sacrifício vicário. Vicário porque foi em meu lugar, em seu lugar. É o sacrifício que Cristo fez. É substitutivo, me substituindo. Então não temos mais que fazer sacrifícios para a nossa salvação. Não, mas uma vez salvos da perdição eterna, tendo a vida vivificada em Cristo. O que seria vida vivificada? O apóstolo Paulo escreve no capítulo 2 da carta aos Efésios: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. Então, estando vivificados em Cristo, nós precisamos entender que o mundo perdido não tem nenhuma harmonia com o mundo cristão. O mundo em perdição não tem nenhuma harmonia conosco. E nós não temos nenhuma harmonia em contrapartida com o mundo em sua depravação, em sua incredulidade. O cristão não tem nenhuma harmonia com este mundo. Não dá para facilitar, moldando ou modificando o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso Paulo ainda escreve nesta carta: pois para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Aí ele diz: não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Não sejam escravos, não permitam isto acontecer de novo, porque para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então vivam como pessoas livres. É por isso que a igreja não precisa fazer regras para os cristãos. É proibido, é proibido, é proibido, é permitido, é permitido, é permitido. Não. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para vivermos responsavelmente como cristãos. O que a igreja cristã no mundo sempre fez, irmãos, foi desenvolver o indivíduo, a pessoa, de tal maneira que a pessoa consiga fazer o discernimento entre o certo e o errado, e por si mesma escolher fazer o que é certo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então não fiquem submetendo de novo ao jugo
escravidão. Estejam certos, irmãos, se ser um cristão íntegro, um cristão pronto para os deveres, conforme o ensino da palavra de Deus, se isto for um peso e não um prazer, tendo um coração repleto, cheio de desejo, palpitando sempre pelo mundo, como se o mundo sim é que fosse livre. Se é assim a vida cristã, então não entendemos nada da vida em Cristo Jesus. Cristo mesmo diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ele disse assim. Não tem como facilitar a vida em Cristo. Neste mundo é impossível, porque primeiro Ele nos chamou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a palavra bondosa do chamado de Cristo Jesus. Ele diz: a todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Que maravilha! Como? Trazendo uma vida. Como? Levando, ensinando você a exercer uma responsabilidade para a qual Deus o chamou. Como? Tomai sobre vós o meu jugo. Ele disse: vinde a mim todos. Agora, uma responsabilidade. Tomar, você faz isso, sobre vós o meu jugo. De maneira que, tomando o jugo de Cristo, nós vamos andar lado a lado com Cristo. Mas é Ele que vai conduzir, não é Ele nos seguindo. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ele não disse: colocai o seu jugo sobre mim. Ele diz: sobrecarregados, cansados, podem colocar esse fardo sobre mim, mas sobre você, o meu jugo, você vai andar comigo. É isso que Jesus quis dizer. Finalmente, irmãos, o mundo de Cristo é assim. É livre. Paulo está dizendo: mas hoje esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, ele volta aqui ao assunto, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O apóstolo Paulo está dizendo é o que Santo Agostinho escreveu depois, né, quando ele fala sobre o batismo. Ele diz que o batismo é um sinal visível da graça invisível. Então, a água é o sinal visível, mas a graça é invisível. O que Santo Agostinho estava dizendo é que é a graça que vai fazer a diferença na vida daquele que está sendo apresentado a Deus pelo batismo. O que o apóstolo Paulo está dizendo: a circuncisão, porque, irmãos, a circuncisão ela deu lugar ao batismo. Não tem mais sinal com derramamento de sangue. Isso foi resolvido já na cruz, com Jesus vertendo seu sangue. Acabou. E Paulo está dizendo: este cerimonialismo então encerrou. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, diz ele, porque os judeus incrédulos estavam pressionando gentios e judeus na fé.
perseguindo, sendo cruéis, pressionando para circuncidar. E muitos cristãos estavam entrando por esse rumo. E Paulo diz: não podem fazer isso. Estão querendo gloriar-se na carne. Longe de mim, disse: eu vou me gloriar em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, isto é ser livre. De maneira que nós somos livres, quais cristãos, livres para cultuar a Deus em espírito e verdade, do jeito que Deus estabelece. Nós somos livres para contribuir com o sustento da obra do Senhor, porque se nós fizermos isto por constrangimento ou mero costume, não tem valor algum. Fazemos porque somos livres dentro da graça de Cristo Jesus. Tudo que o cristão faz numa reação de amor ao amor de Deus. Nós amamos a Deus somente porque Deus nos amou primeiro. Aí sim nós podemos amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e servir livremente a Deus. Então vamos pensando nisto, irmãos. O que é mesmo ser cristão? O cristão é aquele que está sempre afinando o seu coração para andar cada dia no jugo de Cristo Jesus, com a vontade de Cristo Jesus. E isto nos torna livres. Esta é a liberdade que o ser humano busca. Aliás, na história se tem algo sobre o qual, ou pela qual, o ser humano briga sempre. É pela liberdade. Ninguém suporta, o ser humano não suporta não ser livre. Então Cristo nos convida a sermos verdadeiramente livres. Livres nele, em Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 210, a primeira, terceira e quarta estrofe. Quem pelo mundo transitar.
final deste culto ainda rendemos-te graças, louvores ao teu nome. Como é bom reunirmos em irmãos pelos laços da fé, do amor em Cristo Jesus, reunidos na tua presença para adorar-te, para ouvir o ensino da tua palavra. Louvamos-te, ó Pai, porque o Senhor é quem nos dá a instrução para vivermos quais cristãos neste mundo. Queremos andar de acordo com a tua soberana vontade, mas precisamos a cada dia da tua presença, precisamos a cada dia da tua ajuda para vivermos segundo o teu querer. Assim nós pedimos a tua bênção sobre todos que aqui se encontram, cada coração, estejas alcançando a cada um dos teus filhos com as tuas misericórdias, com a tua graça, dando entendimento da tua palavra, dando entendimento do teu querer, para que a tua igreja prossiga como uma baluarte da verdade, pregadora da tua palavra na maneira de viver neste mundo. Pedimos, ajuda-nos, ó Pai, para que possamos viver o Evangelho em sua pureza. Livra-nos da tentação, da hipocrisia e dá-nos, ó Deus, uma vida cristã autêntica, de acordo com a tua palavra, de acordo com os teus propósitos. Estejas fortalecendo a tua igreja neste lugar, fortalecendo a tua igreja no mundo. Lembramos, ó Deus, daqueles que sofrem neste mundo. Incluímos então mais uma vez os que moram no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, que ainda estão sofrendo, recuperando a vida, o segmento, o trabalho. Esteja, ó Deus, sustentando, acalentando aqueles corações, derramando as tuas consolações sobre as pessoas, as famílias que ali vivem, dando-lhes, ó Deus, sempre a confiança, a esperança no Senhor. Esteja suprindo aquelas vidas, as crianças, os jovens, os adultos, os casais, as famílias, enfim. Pedimos, conceda-nos então um dia agradável, uma semana próspera, sob o teu cuidado. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar oportunidade para os diáconos fazerem o recolhimento das ofertas. Sempre nós temos na parte do culto, e faz parte do culto, ofertar também a Deus. A oferta não é somente o fato de dar o dinheiro, não é isso. Ninguém precisa ficar constrangido quando é colocado diante dele, o pedido de oferta. Ninguém deve contribuir por constrangimento, mas por devoção, por vontade, por entendimento, porque o ato de ofertar a Deus é uma disponibilidade de estar contribuindo com a obra de Deus neste mundo. Então, que Deus possa nos dar entendimento, o desejo de sermos cristãos a contribuir, aqueles que contribuem façam com liberalidade, diz o apóstolo Paulo, e os que ensinam, esmerem-se no fazer, e vai então mostrando tudo deve ser feito com devoção, fazendo sempre pela fé. Convido a igreja a pôr-se em pé para cantar o número 151, que grande bênção é encerrarmos o culto com a impetração da bênção.
Agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente.